Antes de entrarmos em oração, eu convido você a pausar por alguns instantes e permitir que a palavra de Deus encontre um lugar no seu coração. Se esta mensagem fizer sentido para você, envie agora mesmo para alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessas palavras hoje. A vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Na verdade, quase nunca segue. Existem dias em que tudo parece leve, dias em que sorrimos com facilidade e agradecemos a Deus por como as coisas estão fluindo. Mas também existem outros dias, dias silenciosos, confusos, pesados, em que nos perguntamos como chegamos até aqui e por que nada saiu como planejamos. Nossa caminhada com Deus muitas vezes reflete essa mesma tensão. Momentos lindos e momentos dolorosos, períodos de segurança misturados com fases de incerteza, bênçãos inesperadas e também frustrações que não conseguimos entender. Todos nós fazemos planos, estabelecemos metas, escrevemos sonhos, oramos por projetos, visualizamos o futuro e esperamos com toda a força do nosso coração que tudo aconteça exatamente como imaginamos. Algumas vezes acontece. E quando acontece, sentimos como se o céu tivesse se aberto diante de nós. Mas em outras vezes, não. As respostas não vêm, as portas permanecem fechadas e o silêncio parece mais alto do que qualquer oração que fizemos. E é justamente nesses momentos que Deus começa a nos ensinar algo profundo. Nós podemos planejar o quanto quisermos, mas somente o propósito do Senhor permanece de pé. A Bíblia declara em Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Esse versículo confronta e consola ao mesmo tempo. Ele nos lembra que mesmo quando não entendemos os desvios, os atrasos ou as decepções, o plano de Deus nunca sai do controle. O propósito dele continua avançando, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. Costumamos acreditar que nossa vida é construída apenas com esforço, disciplina e planejamento. E sim, responsabilidade e dedicação são importantes. Mas o que realmente sustenta nossa história não é a nossa capacidade de organizar o futuro, é a soberania de Deus. Nossas ideias podem mudar, falhar ou perder força com o tempo, mas aquilo que Deus determinou jamais fracassa. Ainda assim, confiar no plano de Deus não é fácil. Se formos honestos, essa talvez seja uma das maiores lutas da fé, porque o plano de Deus quase nunca vem com detalhes. Ele não segue nosso calendário, não respeita nossa pressa e exige algo difícil: abrir mão do controle. Confiar quando não entendemos. Caminhar pela fé e não pela clareza. É como atravessar um corredor escuro, dando um passo de cada vez, segurando a mão de alguém que você não vê, mas em quem escolheu confiar. É exatamente isso que a Bíblia ensina em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A confiança não exige que você saiba o resultado final. Ela exige apenas que você conheça aquele que já conhece o final. Pense em Jonas. Ele sabia o que Deus havia pedido, mas escolheu fugir. O medo falou mais alto que a obediência e ele acabou no ventre de um grande peixe. Ainda assim, até ali, Deus o alcançou com misericórdia e redirecionou sua história. Pense em Noé. Ele obedeceu quando tudo parecia absurdo. Construir uma arca sem que houvesse sequer sinal de chuva parecia loucura para quem observava de fora. Mas aquela obediência salvou sua família. Agora lembre-se da esposa de Ló. Ela olhou para trás, se agarrou ao que Deus havia mandado deixar e perdeu tudo. E pense em José, traído pelos próprios irmãos, vendido, esquecido, acusado injustamente e preso. Cada capítulo da sua vida parecia um erro, mas no tempo certo, tudo se conectou. Ele se tornou governador do Egito, não apesar da dor, mas através dela. O plano de Deus nem sempre parece justo, nem sempre é confortável,
Nem sempre é seguro aos nossos olhos, mas ele é sempre bom e é sempre guiado por amor. Quando nos afastamos da vontade de Deus, entramos em territórios que não fomos criados para enfrentar sozinhos. Ansiedade, confusão, culpa, medo. Mas quando permanecemos perto dele, mesmo em meio à dor, encontramos paz, força e propósito. Confiar no plano de Deus é dizer: eu não preciso entender tudo, eu só preciso de ti. É sussurrar: eu confio, enquanto o coração ainda dói. É obedecer quando o caminho não está claro. É continuar andando quando o fim ainda não aparece. E é acreditar que aquilo que Deus preparou para você é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você tentou construir sozinho. Por isso, Provérbios 3:5 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nós gostamos de entender. Queremos explicações, razões, lógica, respostas rápidas. Queremos saber o porquê da dor e o motivo da espera. Mas a fé nem sempre entrega respostas. Às vezes, ela entrega apenas uma presença, e essa presença é suficiente. Fé é confiar no caráter de Deus quando a mão dele parece escondida. É descansar no tempo dele quando o nosso relógio interno grita por pressa. É dizer: mesmo quando o médico diz que não há esperança, eu continuo crendo. Mesmo quando o dinheiro acaba, eu continuo crendo. Mesmo quando a porta se fecha, eu continuo crendo. E se esta mensagem está falando com você agora, compartilhe este vídeo com alguém. Você pode ser a resposta de oração na vida de outra pessoa. Hoje eu te convido a fazer algo difícil e ao mesmo tempo libertador. Solte. Solte o plano que você achava perfeito. Solte o prazo que você determinou. Solte a pressão de entender tudo. Solte o medo de ter sido esquecido por Deus. Respire fundo e entregue. E do mais profundo do seu coração diga: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Agora vamos orar juntos? Feche seus olhos e eleve seu coração aos céus. Senhor Jesus, Tu és forte e Tu és bom. Tu és fiel em todas as estações e soberano sobre cada detalhe. Tu és o Deus que governa com poder, mas também o Salvador que caminha com compaixão. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu fiz planos, tracei metas, sonhei futuros e tentei organizar minha vida com precisão. Mas aprendi que a vida raramente acontece como eu imagino. Ainda assim, em cada curva inesperada, o Senhor permaneceu constante. Tu és o Deus que surpreende, às vezes com portas abertas, outras vezes com silêncios que me ensinam a confiar. E em cada resposta e em cada espera, eu reconheço: meus planos mudam, mas o teu propósito permanece. Hoje, com humildade, eu coloco tudo em tuas mãos. Cada ideia, cada sonho, cada expectativa, e declaro: faz a tua vontade, Senhor. Não porque seja fácil, mas porque sei que o teu caminho é melhor. Ensina-me a andar pela fé e não pela visão, a confiar quando as respostas não vêm, a segurar tua mão quando tudo parece escuro. Assim como fizeste com Jonas, Noé e José, eu sei que tu também estás trabalhando na minha história. Perdoa-me pelas vezes em que tentei forçar portas que o Senhor estava fechando, pelas vezes em que resisti ao teu tempo. Hoje eu escolho confiar mais alto, mais profundo. Eu solto o controle, solto a ansiedade, solto a necessidade de entender tudo. E declaro mais uma vez: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu confio porque sei que tu és Pai, que tu estás comigo no desconhecido, que tu estás me moldando, me amadurecendo e me conduzindo. Que eu seja como a árvore plantada junto às águas, firme, frutífera, constante. Que minha fé não seja rasa, mas profundamente enraizada em Ti. Espírito Santo, preenche cada espaço de medo com paz. Silencia a dúvida. Substitui a ansiedade pela confiança. Eu coloco toda a minha esperança em Ti.
Mesmo que teu plano interrompa os meus, eu confio. Mesmo que o caminho seja diferente, eu sigo. Porque se tu estás comigo, eu nunca estou perdido. Eu descanso em ti. Eu me rendo à tua vontade. E escolho acreditar que a história que o Senhor está escrevendo é boa, porque tu és bom. Eu te agradeço por cada porta fechada, cada porta aberta, cada espera, cada milagre e cada passo que o Senhor deu ao meu lado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar no plano de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.